Olá, tudo bem? Hoje você vai aprender alguns conceitos químicos. São eles: átomo, molécula, mol e massa molar. Átomo é a representação de uma partícula microscópica proposta na química para explicar a formação de qualquer substância e os fenômenos que fazem parte da nossa vida ou que estão presentes na natureza. Por exemplo, xícara, chifre, água, tudo é composto por átomos juntinhos. O átomo é composto por cargas positivas, chamadas de prótons, cargas neutras, chamadas de nêutrons, e cargas negativas, que são os elétrons. Nesta imagem, as bolinhas azuis e vermelhas representam os prótons e nêutrons localizados no núcleo do átomo, e os elétrons estão situados na eletrosfera. Vamos falar um pouco sobre massa atômica. Esse nome te lembra o quê? Cenoura? Não. Átomo? Sim. A massa atômica é a massa de um átomo de um elemento e ela possui a unidade U. Então podemos descobrir qual é a massa atômica de um elemento através da tabela periódica. Por exemplo, o hidrogênio tem massa 1U e o oxigênio tem massa de aproximadamente 16U. Molécula. A molécula é um conjunto de dois ou mais átomos unidos por ligações. Então, H2O é uma molécula formada por dois elementos diferentes, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Molécula de O2 é uma molécula formada por apenas um único elemento, mas contém dois átomos de oxigênio. E a massa molecular é referente a quê? Tomate? Não. Molécula? Sim. A massa molecular indica quantas vezes uma determinada espécie química é maior do que 1 sobre 12 da massa de isótopo do carbono 12. Para calcular a massa molecular, basta somar as massas dos átomos que constituem a molécula. Então, por exemplo, queremos saber a massa molecular da água. Temos um oxigênio na fórmula, 1 vezes a massa atômica, 16. 1 vezes 16, 16. Agora o hidrogênio. Temos 2 hidrogênios na fórmula. 2 vezes a massa atômica de um hidrogênio, 1. 2 vezes 1, 2U. Somando essas massas, temos 18U, que é a massa molecular da água. E agora o mol. O mol é a unidade de medida utilizada para expressar a quantidade de matéria microscópica que não conseguimos enxergar, assim como o metro, que define a distância, e o segundo, que define o tempo. O mol define a quantidade de substância. E agora uma pergunta que te faço. Quantas laranjas tem em uma dúzia? Então, uma dúzia de laranjas tem 12 laranjas. E um mol de laranjas tem 6,02 vezes 10 na 23 laranjas. Esse número 6,02 vezes 10 na 23 é chamado de constante de Avogadro, que é um número de átomos por mol de determinada substância. Então, sempre que estivermos lidando com elemento químico, devemos utilizar a seguinte expressão. O mol de um elemento corresponde a 6,02 vezes 10 na 23 átomos deste elemento. Por exemplo, o elemento oxigênio. Um mol de oxigênio corresponde a 6,02 vezes 10 na 23 átomos deste elemento, ou seja, oxigênio. Então, a massa molar. Molar te lembra o quê? Ao alface? Não. Ao mol. Isso aí. Logo, a massa molar é a massa de um mol de substância. Então, quando precisamos determinar a massa molar de um elemento, estamos querendo saber a quantidade em gramas de um mol deste elemento. Então, basta pegar a massa atômica deste elemento e acrescentar
gramas/mol, que é a unidade de medida da massa molar. Ou seja, a massa molar em gramas é numericamente igual à massa molecular em U. Por exemplo, quero saber a massa molar do O2. Basta pegar a massa atômica do oxigênio, que é 16U, multiplicar pela quantidade de átomos presentes, que é 2, e isso resulta em 32 gramas por mol. Então era isso. Muito obrigado pela atenção. Qualquer coisa, estamos à disposição.